Desde o começo dos tempos, o fascínio do ser humano pela vida após a morte é algo intrigante e motivo de curiosidade. Seja na forma de cultos, rituais ou religião. Meios de contactar o além sempre foram fortes motivações de estudo e crença. Com isto, muitas lendas e lugares com histórias dignas de filme de terror se popularizaram através do tempo. Neste vídeo, trouxemos uma lista com 10 lugares ao redor do mundo, que possuem suas histórias e lendas sobre assombrações e entidades que ali vivem. Então não esqueça do seu like e de se inscrever no canal, e vamos juntos descobrir alguns destes lugares sombrios. A Torre de Londres, também conhecida como Palácio e Fortaleza Real de Sua Majestade, é um dos marcos mais emblemáticos da cidade de Londres, na Inglaterra. É um lugar repleto de história, mas nem todas são agradáveis. Na verdade, a torre é famosa por seus habitantes fantasmagóricos. Ao longo dos anos, muitas pessoas relataram ter visto aparições fantasmagóricas e ouvido ruídos estranhos dentro das paredes da torre. Algumas dessas aparições e histórias se tornaram lendas e contribuíram para a reputação da torre como um dos lugares mais assombrados do mundo. Um dos residentes fantasma mais famosos da torre é Ana Bolena, a segunda esposa do rei Henrique VIII. Ela foi decapitada na torre em 1536, e dizem que seu fantasma assombra a capela de São Pedro Advíncula, onde ela está enterrada. Os visitantes relataram ter visto sua figura fantasmagórica andando pela capela, ou sentada perto de seu túmulo. Outro fantasma que é frequentemente visto na torre é a Dama Branca. Acredita-se que ela seja o fantasma de Arbella Stuart, uma prima do rei Jaime I, que foi presa na torre no início do século XVII. A Dama Branca é frequentemente vista nos corredores da torre, e alguns visitantes relataram sentir sua presença ao redor. Outros avistamentos incluem a aparição de um homem sem cabeça, que acreditam ser o fantasma de Sir Walter Raleigh, e o fantasma de um urso que viveu no zoológico da torre. As histórias e lendas que cercam os fantasmas da Torre de Londres existem há séculos. Se tornaram parte da história da torre, e continuam a fascinar e assustar os visitantes até hoje. O Castelo de Edimburgo, localizado em um afloramento rochoso, no coração da capital da Escócia, é um dos lugares mais famosos do país. É um lugar de grande importância histórica, mas também é conhecido por seus fantasmas e assombrações. O castelo tem uma longa história, e não é surpresa que muitos acreditam que seja um dos lugares mais assombrados da Escócia. Os visitantes do castelo relataram ter visto aparições e ouvido barulhos estranhos, e algumas dessas histórias tornaram-se lendas. Um dos fantasmas mais famosos do Castelo de Edimburgo é o baterista sem cabeça. A história diz que o baterista foi enviado aos túneis do castelo para exploração. Ele nunca mais voltou, e sua bateria ainda pode ser ouvida ecoando pelos túneis até hoje. Outro famoso fantasma é o de um flautista que desapareceu nos túneis do castelo. Dizem que ele ainda pode ser ouvido tocando sua flauta, e seu fantasma visto pelos visitantes. Também há relatos de um cachorro fantasma que assombra o castelo. Acreditam que o cão fantasmagórico seja o espírito de um cachorro que pertencia a um soldado que morreu no castelo. As histórias e lendas que cercam os fantasmas do castelo existem há séculos. Se tornaram parte da história, e continuam a fascinar e assustar os visitantes até hoje. A Ilha das Bonecas. Localizada nos canais de Xochimilco perto da cidade do México, é um dos lugares mais estranhos e misteriosos do mundo. A ilha é conhecida por suas inúmeras bonecas penduradas nas árvores, e acreditam que seja assombrada. A história por trás da ilha teve início com um homem chamado Julian Santana Barreira, que se mudou para a ilha na década de 1950. Ele acreditava que a ilha era amaldiçoada, e que as bonecas o protegeriam dos espíritos malignos.
Então começou a colecionar bonecas e pendurá-las nas árvores da ilha. Com o passar dos anos, o número de bonecas cresceu, e muitas pessoas começaram a acreditar que eram possuídas pelos espíritos dos mortos. Os visitantes da ilha relataram ter ouvido sussurros, passos, e visto as bonecas moverem-se sozinhas. Alguns acreditam que as bonecas não são apenas possuídas por espíritos, mas também amaldiçoadas. Reza a lenda, que as bonecas podem trazer azar a quem visita a ilha ou tira fotografias. A Ilha das Bonecas é um lugar cheio de mistério e lendas. Quer você acredite em fantasmas ou não, não há como negar a atmosfera misteriosa que envolve a ilha. Sob as ruas de Paris, encontra-se uma vasta rede de túneis e catacumbas, contendo os restos mortais de milhões de pessoas. As catacumbas de Paris são um lugar macabro e assustador, e acredita-se que sejam assombradas pelos espíritos dos mortos. As catacumbas foram criadas no final do século XVIII, como uma solução para os cemitérios superlotados da cidade. Os ossos dos mortos foram exumados e transferidos para os túneis, que agora contêm os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Ao longo dos anos, houveram relatos de aparições de fantasmas e ruídos estranhos vindos das catacumbas. Alguns visitantes relataram sentir uma sensação de desconforto e pavor, e afirmaram ter visto os fantasmas dos mortos. Uma das aparições mais famosas nas catacumbas é a de uma jovem. Diz a lenda que ela se separou de sua família nos túneis e morreu de fome. Seu fantasma foi visto por visitantes e alguns relataram ter ouvido seus gritos. Outro avistamento famoso é o de uma mulher que parece estar vestida com roupas do século XVIII. Acredita-se que ela pode ter sido vítima da Revolução Francesa, e que seu fantasma ainda assombra as catacumbas até hoje. As catacumbas de Paris são um lugar de história, beleza e horror, não há como negar a atmosfera misteriosa que envolve os túneis. A Floresta Aokigahara, localizada na base do Monte Fuji, no Japão, é um lugar de incrível beleza natural. Mas também é conhecida por suas terríveis histórias. A floresta também é conhecida como a Floresta Suicida, e acredita-se que mais de 100 pessoas tiram suas vidas lá todos os anos. A floresta está cheia de árvores retorcidas e vegetação rasteira densa, tornando-se um lugar escuro e misterioso. Os visitantes da floresta relataram sentir uma sensação de pavor e desconforto, e alguns até afirmaram ter visto fantasmas e outros fenômenos sobrenaturais. Acredita-se que a floresta seja assombrada pelos espíritos daqueles que tiraram suas vidas lá. Também é considerada amaldiçoada, e muitos acreditam que aqueles que entram na floresta nunca mais voltarão. Uma das aparições mais famosas na floresta é a de uma mulher vestida de branco. Diz a lenda que ela foi deixada na floresta por sua família e morreu de fome. Seu fantasma foi visto por visitantes e alguns relataram ter ouvido seus gritos. A Floresta Aokigahara é um lugar de incrível beleza e profunda tristeza, e rodeado de histórias e lendas. O Monte Cristo Homestead é uma grande mansão antiga localizada em June, New South Wales, na Austrália. É conhecida como uma das casas mais mal-assombradas do país, e por um bom motivo. A mansão foi construída no final do século XIX, e foi o lar da família Crowley por mais de 20 anos. A família foi atormentada pela tragédia e acredita-se que os espíritos daqueles que morreram na casa ainda permanecem lá até hoje. Os visitantes do Monte Cristo relataram ter visto aparições fantasmagóricas, ouvido ruídos estranhos e sentido uma sensação de mal-estar. Alguns até alegaram ter sido fisicamente tocados por mãos invisíveis. Uma das aparições de fantasma mais famosas na mansão é a de uma empregada que morreu na casa em circunstâncias misteriosas. Seu fantasma foi visto por alguns visitantes, que relataram sentir sua presença em alguns cômodos da mansão. Outro avistamento famoso é o de um menino que morreu em casa depois de cair da escada.
Há relatos de avistamento de seu fantasma, e também é possível ouvir sua risada ecoando pelos corredores. O Monte Cristo Homestead é um lugar de história, com muitas lendas e mistérios que envolve esta mansão. The Myrtles Plantation ou a Plantação de Murtas, é uma casa histórica localizada em Saint Francisville, Louisiana. É conhecida como uma das casas mais assombradas da América, e seu passado regado a mortes e horror. A casa foi construída no final do século XVIII, e tem uma rica história de tragédia e violência. Reza a lenda que a casa é assombrada pelos fantasmas dos que ali morreram, incluindo escravos que foram maltratados e assassinados pelos donos da fazenda. Algumas pessoas que visitaram a casa, relataram ter visto aparições fantasmagóricas, ouvido ruídos estranhos e sentido uma sensação de mal-estar. E também alegaram ter sido fisicamente tocados por mãos invisíveis. Uma das aparições mais famosas é a de uma jovem que morreu em circunstâncias misteriosas. Seu fantasma foi visto por alguns visitantes, que relataram sentir sua presença em alguns cômodos da mansão. Outro avistamento famoso é o de uma mulher com um turbante verde. Diz a lenda que ela era uma escrava que foi enforcada em casa após envenenar o dono da fazenda e sua família. Seu fantasma foi visto por visitantes, e alguns sentiram sua presença. The Myrtles Plantation é um lugar misterioso com um passado cheio de violência e sangue, um lugar com uma atmosfera pesada. O Château de Brissac é um magnífico castelo localizado no Vale do Loire, na França. É conhecido como um dos lugares mais assombrados do país. O Château de Brissac tem uma longa história que remonta ao século XI. Acredita-se que o castelo seja assombrado pelo fantasma de um antigo proprietário, o Duque de Brissac, que foi assassinado por sua esposa na capela do castelo. Há relatos de alguns visitantes terem visto aparições de fantasmas, ouvido ruídos estranhos e uma estranha sensação. Uma das aparições mais famosas do castelo é o da Dama Verde. Acredita-se que ela seja o fantasma da esposa do Duque, que ainda vaga pelos salões do castelo em busca de perdão por seu crime. Outro avistamento famoso é o de um menino que foi assassinado no castelo por seu próprio pai. Seu fantasma foi visto por visitantes, e alguns relataram sentir sua presença em algumas salas do castelo. O Château de Brissac é um lugar cheio de história e isto atrai muito interesse e curiosidade, principalmente pelas lendas que se mantêm viva no castelo através do tempo. O Forte Bangar é uma fortaleza localizada no estado de Rajasthan, na Índia. É um dos lugares mais assombrados e com histórias perturbadoras. Diz a lenda que o forte foi amaldiçoado por um feiticeiro, que previu que o forte seria destruído e que ninguém jamais poderia viver lá novamente. Hoje, a fortaleza está em ruínas e acredita-se que seja assombrada pelos fantasmas daqueles que viveram lá. Há alguns relatos de visitantes do forte de terem visto aparições e uma sensação de mal-estar. Uma das aparições mais conhecidas no forte é a de uma princesa que foi morta em batalha. Seu fantasma foi visto por visitantes, e alguns relataram sentir sua presença em certas partes da fortaleza. Outra aparição famosa é a de um sadhu, ou homem santo, que se acredita ter vivido no forte antes de ser amaldiçoado. Seu fantasma foi avistado em certas partes da fortaleza. O Forte Bangar é um lugar de história, beleza e horror. Como muitos lugares desta lista, a atmosfera misteriosa que envolve a fortaleza faz parte das lendas que o cercam. Chegamos ao último lugar assombrado de nosso vídeo, o The Ancient Inn. Localizado na pequena cidade de Wootton-under-Edge, na Inglaterra. É considerado um dos edifícios mais assombrados do mundo, com várias atividades paranormais relatadas ao longo dos anos. Construído no século XII, o Ancient Inn era originalmente um bar, e um lugar para os viajantes descansarem.
Ao longo dos séculos, foi usado como casa, bordel e até tribunal. O prédio tem uma história sombria, incluindo o assassinato de uma jovem e o sacrifício de crianças. Muitas pessoas relataram atividade paranormal na casa. Visitantes e funcionários relataram sentir uma brisa fria, ouvir passos inexplicáveis e ver aparições. Alguns até relataram ter sido empurrados ou tocados por uma força invisível. Muitos acreditam que o prédio abriga vários fantasmas, incluindo uma mulher que foi assassinada em um dos quartos, e uma jovem que foi sacrificada. Ao longo dos anos, muitas pessoas famosas visitaram a casa para experimentar sua atividade paranormal. Alguns deles incluem o famoso investigador paranormal Peter Underwood, que o chamou de o lugar mais assustador que já visitei, e o programa de TV Ghost Adventures, que fez uma investigação completa do prédio. The Ancient Ruin é um lugar verdadeiramente assombrado com uma história sombria, e muitas experiências paranormais relatadas. Então, se algum dia você resolver visitar algum destes lugares, esteja ciente dos perigos e como estas experiências podem mudar sua perspectiva sobre o mundo.